Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Seja bem-vindo. Este é o canal Família EBD, conectada com você. Neste vídeo, vamos ouvir a leitura da lição desta semana. Portanto, aumente o som e boa leitura. Lição 5. A dessacralização da vida no ventre materno. Texto áureo. E eis que em seu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1 verso 31. Verdade prática. A concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Leitura bíblica em classe. Lucas capítulo 1 verso 26 a 33. E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: E salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe, então, o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas capítulo 1 verso 39 a 45. E, naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Introdução. Deus é o autor supremo da vida, Gênesis capítulo 2 verso 7. Por isso, as Escrituras a valorizam desde a concepção no ventre materno, Salmos 139 verso 13 a 16. Assim, toda ideologia que tem o objetivo de alterar o conceito da vida, desqualifica a autoridade bíblica e faz apologia à cultura de morte infantil no útero. A ideia progressista, que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida, afronta a soberania divina. Nesta lição, estudaremos a concepção sobrenatural de Jesus Cristo, a apologia ideológica da cultura da morte e o conceito da sacralidade da vida no útero materno. Primeiro tópico: a concepção de Cristo. Primeiro ponto: o anúncio do nascimento. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré, Lucas capítulo 1 verso 26 e 27. O ser angelical lhe faz uma revelação: e em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás seu nome de Jesus, a Lucas capítulo 1 verso 31. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço varão? Lucas capítulo 1 verso 34. A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, Lucas capítulo 1 verso 26, pois o Cristo seria chamado de Nazareno, a Mateus capítulo 2 verso 23. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e a descendência de José da casa de Davi, a Lucas capítulo 1 verso 27 parte B. Essas informações integram as profecias messiânicas e tornam fidedigno o relato bíblico, Isaías capítulo 7 verso 14, Salmos 89, verso 3 e 4. Segundo ponto, a miraculosa concepção.
O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, que descerá sobre ti o Espírito Santo, a Lucas capítulo 1 verso 35 parte A, e, por isso, declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus, a Lucas capítulo 1 verso 35 parte B. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo de sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice, a Lucas capítulo 1 verso 36 parte A. O testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo endossa ao se referir à gestação de Isabel: é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, a Lucas capítulo 1 verso 36 parte B. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível, a Lucas capítulo 1 verso 37. Terceiro ponto: a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, Eclesiastes capítulo 11 verso 5, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação, Gênesis capítulo 1 verso 28. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina, Salmos 127 verso 3. Contudo, sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade, Gênesis capítulo 3 verso 1 e 2. Assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra de idade avançada, Lucas capítulo 1 verso 34 e 36. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto, Lucas capítulo 1 verso 15 a 17. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, Lucas capítulo 1 verso 32 e 33, que nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor, Lucas capítulo 2 verso 11. Deixe o like e inscreva-se no canal Família EBD. Segundo tópico, a cultura da morte. Primeiro ponto, o projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante estratégias culturais, intelectuais e políticas, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior, Lucas capítulo 1 verso 31. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto de seu ventre. Segundo ponto, o direito sobre o corpo. A cultura pós-moderna insiste que é direito do ser humano exercer autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as Escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, Efésios capítulo 5 verso 28 e 29. Que embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, 1 Coríntios capítulo 6 verso 13, e que a vida só tem sentido quando está sob o domínio de Cristo, Gálatas capítulo 2 verso 2. Terceiro ponto, a prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim a gestationia e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica,
provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Êxodo capítulo 21 verso 22 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente a não assassinar, a Êxodo capítulo 2 verso 13. Os intérpretes do Decálogo concordam que a proibição do aborto está incluída neste mandamento. Assim, quem mata um embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. Terceiro tópico: sacralidade da vida. Primeiro ponto: a vida é inviolável. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, autor e a fonte originária do fôlego da vida. Gênesis capítulo 2 verso 7, Jó capítulo 12 verso 10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Salmos 36 verso 9, Salmo 90 verso 12. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João capítulo 10 verso 10. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana, desde a concepção no útero materno, não pode conter exceções. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. 2 Coríntios 4 capítulo verso ponto 2, 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 e 2. Segundo ponto: o começo da vida. As Escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. Jeremias capítulo 1 verso 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmos 139 verso 13. Deus é quem forma ao ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmos 139 verso 14. Ainda, o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e o ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmos 139 verso 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com as Escrituras, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria e, portanto, o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, desejos ou caprichos humanos. Deuteronômio capítulo 32 verso 39, Romanos capítulo 9 verso 20. Terceiro ponto: a posição cristã. A Igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, 2 Timóteo capítulo 3 verso 16, defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura. 1 Samuel capítulo 2 verso 6. Ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. 2 Timóteo capítulo 3 verso 8. Conclusão. A gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. Gênesis capítulo 9 verso 7. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João capítulo 10 verso 10. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Jó capítulo 12 verso 10. Deixe o like e se inscreva no canal Família EBD.